Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Daniela de Passe e hoje nós vamos falar sobre leitura, como ensinar a ler. Mas eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, para falar um pouquinho sobre as fases de leitura, segundo uma concepção específica, e o outro para falar sobre a dupla rota de leitura, rota fonológica e rota lexical. Mas hoje vamos falar sobre fases de leitura, como ensinar a ler. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a leitura é um processo. Assim como toda alfabetização. A leitura, ela é uma habilidade específica. Então, quando eu penso no processo de alfabetização, nós temos tanto a habilidade da escrita quanto a habilidade da leitura. Apesar das duas andarem juntas, elas são habilidades diferentes que as crianças precisam desenvolver ao longo do tempo. Então, cada uma tem as suas especificidades. Tanto que autores chamam de habilidades fonografêmicas e grafofonêmicas. Então, são habilidades diferentes. Olhar a letra e reproduzir o som, ou ouvir o som e passar para o papel, identificando aí que letra é. As crianças, elas não vão fazer uma leitura autônoma e fluente da noite para o dia, apesar de muita gente esperar isso. Não necessariamente será rápido. E nós, da área da educação, principalmente aqueles que trabalham com alfabetização, somos muito cobrados pelos pais, pelas famílias, até mesmo pela gestão, para que as crianças leiam muito rápido. Muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de relato. A criança, ela escreve, mas ainda não lê. O que eu faço? Então, a criança, ela não vai ler com fluência e autonomia do dia para noite, não vai ser rápido e nós precisamos estimular essa leitura que se inicia numa forma decodificada para depois se tornar automática. Então, uma leitura fluente é aquela leitura competente em que nós conseguimos ler de uma forma automática e rápida e interpretamos o que nós lemos. Sabemos aí que interpretação de texto ainda é um problema entre muitos adultos, mas é o que nós buscamos oferecer para que nossas crianças elas sejam bem alfabetizadas, que elas sejam leitoras, fluentes, autônomas e que interpretam o que leem. Então, existem aí muitas críticas a algumas metodologias, como por exemplo ao método fônico, ao método de silabação, porque a criança ela decora, ela memoriza, ela bate o olho lá, ela junta. No caso do método fônico, os fonemas eles são abstratos, Ninguém fala b, o, n, e, k, a. Nós falamos boneca, então o fonema ele não é natural como a sílaba, boneca. Ainda assim, a silabação não é uma forma eficiente de alfabetizar. Então, primeiramente, vamos pensar o que é leitura. É a ação de ler, é o ato de decifrar o conteúdo escrito de algo, é a ação de compreender um texto escrito. Então, a leitura é perfeita. O que é uma leitura perfeita? Também o ato de falar um texto em voz alta. Ele fará a leitura de um discurso. Então, isso são exemplos aí da epistemologia da palavra leitura. E a leitura, ela vai muito além da decodificação, que é a conversão de um fonema para oralidade. Então, eu posso pedir para as crianças, vamos fazer uma lista de palavras? Bola, bala, boneca. Aquela criança que lê decodificando, tem aquela criança que vai ler soletrando. Então, por exemplo, o que é uma leitura decodificada? B-O, bo, N-E, né, C-A-K. Ou aquela criança que lê B-O-N-E-C-A. Ou aquela criança que começa a ler assim, bo, né, ou bolacha, e tá escrito boneca. Então, ela começa a ler e chuta lá uma palavra qualquer. Então, são formas de leitura que a criança, no processo inicial de leitura, ela passa. Ele é natural, mas a criança precisa avançar. Muita gente já se desespera aí, ele tá lendo silabando, ele tá lendo soletrando, ele começa uma sílaba e chuta. Então, nós vemos as crianças, elas passando por todos esses processos, nós não entendemos por quê, porque nós não sabemos da epistemologia mesmo, da fase da leitura, de como é um processo que muitas vezes não será tão rápido. Então, quando eu penso no meu objetivo inicial no processo de leitura, ele deve ir além da leitura decodificada. E estudos comprovam que a relação entre o fonema e o grafema facilitam sim o processo de alfabetização. Eu falei que o método fônico não é o mais indicado, mas a criança que relaciona som e grafia, a criança que relaciona fonema e grafema, ela vai alfabetizar com mais facilidade. São estudos que demonstram isso em diversos idiomas. Mas quando eu penso numa leitura decodificada, onde eu só vou estimular que a criança consiga
consiga soletrar aqueles fonemas, eu vou ter uma criança que decodifica, mas ela não é fluente, não é competente, não é uma leitura automática, e isso faz toda a diferença nesse processo de leitura e de alfabetização. Alguns autores, eles estudam a fase de leitura. É difícil de encontrar uma bibliografia no Brasil que estudou o processo de leitura como nós temos o processo de escrita. Então, nós temos aqui psicogênese da língua escrita, ela é bem difundida no nosso país. Mas não é o que acontece com o processo de leitura. Então, nós podemos buscar aí autores que falam sobre essa fase e nem sempre vai ser de uma forma eficiente. Nós vamos seguir aí algumas linhas específicas. Então, nós também precisamos tomar muito cuidado com cursos que as pessoas vendem na internet que falam que estudos comprovam que esse método é melhor, esse é o método da Suíça. Por quê? Porque existem estudos em idiomas específicos que não são suficientes para o nosso idioma de língua portuguesa. Então, temos diferentes ortografias transparentes, ortografias opacas. A língua portuguesa, ela é relativamente transparente. Então, nós precisamos pensar em estudos que sejam condizentes com o nosso idioma, pelo menos com idiomas que sejam parecidos com o nosso. Então, em fase de leitura, nós não temos nada tão parecido quanto a psicogênese, que é muito difundida aqui, mas nós temos alguns autores que especificam aí algumas coisas, né? Lembrando que as duas autoras, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas não dissociam a leitura da escrita. Elas consideram como processo concomitante e muitas das vezes são, mas nem sempre. E aí nós temos outros autores que falam da leitura. Então nós temos aqui Fritz, eu não sei como pronuncia, em 1985, ela fala de fases de leitura. Habilidades logográficas. Então, a primeira fase, né, o nível 1, ele é chamado de habilidades logográficas. Então, aos 2 anos, a criança, ela vai saber reconhecer, por exemplo, que aquele M grandão amarelo do McDonald's representa o McDonald's. Essa é sim uma habilidade importante e as crianças precisam desenvolver como um processo inicial de alfabetização e deve sim ser muito considerada. Se a criança ela não associa, não simboliza, não compreende que o mundo ele é permeado por vários códigos, ela não vai conseguir ler lá na frente, né? Então a criança ela consegue ver aquela placa de par e ela entende o que aquele código representa. Então ela vai criando as suas hipóteses, né? Mesmo que ela não faça a decodificação. Então o simbolizar, os jogos de faz de conta, reconhecer códigos é muito importante que as crianças desenvolvam essa fase. A criança ela vai percebendo que o alfabeto é um sistema e ela vai desenvolvendo essas habilidades. Então ela vai percebendo que a escrita ela pode ser feita, ela é feita da esquerda para a direita, que os números e letras são códigos diferentes, que símbolos como um arroba, exclamação, são diferentes e são tudo habilidades importantes que a criança ela vai desenvolvendo, mesmo quando a gente acha que ela não sabe nada. Por isso a leitura é tão importante desde sempre, né? Desde que o bebê tá na barriga ou que um bebezinho nasce, é importante fazer a leitura para eles. Então, uma parlenda na lousa, quando eu leio lá para as crianças passando uma régua por baixo, a criança ela vai percebendo símbolos. E isso é importante, precisamos considerar. Então, eu tenho lá, por exemplo, o logo da Coca-Cola, né? As logomarcas são muito importantes para que a criança vá aprendendo a reconhecer. A criança ela leu Coca-Cola. Ela não fez a decodificação, ela não reconheceu que o sonzinho do C faz... Eu tenho até um vídeo que eu pedi pro meu filho, quando ele tava com 4 anos, ele tentasse ler pra gente verificar essas habilidades logográficas dele. Acho que ele até tá aqui no canal. Ele tinha lá dentro do repertório dele, ele ia criando as hipóteses dele. Então ele viu o logo Coca-Cola, ele falava Coca-Cola. Outros logos não estavam no repertório dele, então ele não sabia. Por exemplo, ele não conhecia o Lucas Neto, então tinha o logo lá, ele não soube. E aí, às vezes, eles criavam hipóteses. Quando ele viu o logo do Guaraná Antártica, ele falou suco de cereja. Então ele foi criando hipóteses, identificando esses símbolos. E nós podemos, sim, sondar a partir disso. É muito importante trabalhar as habilidades logográficas, ler bons livros, apostilas boas que fazem esse trabalho inicial de placas, de reconhecimento de códigos, são muito interessantes. Então, assim, eles vão percebendo que as letras têm sons quando elas adquirem habilidades anteriores sem pular etapas. Então, ela já reconhece códigos e aí ela vai passando para as próximas fases. Aí nós temos o segundo nível, que são habilidades alfabéticas. Então, a criança ela começa a conseguir converter os grafemas em fonemas. Então, chapéu, por exemplo, né? O chapéu. O chapéu, ele tem 6 letras e 5 fonemas e 5 grafemas, porque o grafema ele é a representação escrita do fonema. Então, o CH tem o sonzinho sh, é um grafema.
né, e um fonema. Então, tem um trecho bem interessante que eu gosto, né, que fala que a criança conhece e usa a correspondência fonema e grafema, a ordem da letra é decisiva, as palavras são decodificadas, grafema por grafema, sequencialmente. Essa é a leitura, né, é a fase alfabética, então a criança tá naquela fase silabando, soletrando, decodificando, né, tentando aí ler sem aquela fluência, aquela interpretação. E aí eu recebo muitas mensagens desesperadas, essa criança só lê soletrando, essa criança começa a ler o bo e chuta qualquer coisa, ou ela lê bo, né? Kai, eu pergunto o que você leu, ela fala não sei. Então as pessoas elas ficam muito ansiosas, mas é uma fase natural pelas quais as crianças passam. A alfabetização é um processo. Da mesma forma que um bebezinho, desde que ele nasce, ele passa por diversas fases no seu desenvolvimento. Ele não vai andar com 3 meses, porque ele passa por fases aí no desenvolvimento motor e cognitivo. Se ele não sustentar o seu pescoço, se ele não sustentar o seu tronco, se ele não sentar sem apoio, ele não vai andar. Então é muito comum que as pessoas questionem. Essa criança lê, mas não escreve, escreve, mas não lê. Super normal. Se alguém questiona, né, que a criança escreve e não lê, vale sempre perguntar qual é a fase de escrita que essa criança se encontra. Nessa fase, ajuda muito pedir que ela releia o que escreveu. Então, ela escreveu boneca, pede para ela ler. Às vezes, ela vai perceber, né? Ela escreveu lá boneca e ela não pôs o E no né. Quando ela relê, ela percebe que faltou o E e ela vai desenvolvendo concomitante essas duas fases. Então, uma criança que está em fase silábica alfabética, ela vai relendo e ela vai percebendo durante sua leitura e ela já vai trabalhando aí essa fase. E nós temos que levar isso em consideração. Nós precisamos levar esse trabalho de análise da escrita, né? Fazer com que a criança pense e analise. Como escreve elefante? Elefante. Como que é o E? Como que é o lê? E a criança, ela vai escrevendo e ela vai aprendendo a ler. E aí ela vai escrevendo espontaneamente e depois a gente pode pensar junto com ela nos sonzinhos e nas sílabas. Isso vai ajudar bastante, eles vão avançando enquanto eles releem. Uma atividade que eu gosto bastante para trabalhar nessa fase alfabética de leitura é passar uma parlenda na lousa ou entregar uma parlendinha, uma quadrinha curta para criança e pedir, né, para eles circularem alguma palavra específica. Por quê? Porque aí eles têm que achar, né, e eles vão desenvolvendo. Então, circula vovó na parlenda casinha da vovó. Cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Então, ele tem que achar o vó. Qual que é o vó? Isso é um processo inicial de leitura. Outra coisa legal é pedir listas, né? Vamos fazer uma lista de frutas, vamos fazer uma lista de alimentos. Então eles fazem a lista, nós fazemos a leitura juntos depois dessa lista. E aí ajuda muito assim, por exemplo, eu dei uma atividade que é uma lista de frutas com outras coisas juntos, tipo animais. E eu falo, circule o que não é fruta. Então ele tem que fazer essa leitura inicial e eles vão decodificando, mas também aprendendo a interpretar numa forma mais significativa. Caça as palavras também ajudam muito, né? Porque tem o banco, eles têm que ir achando. Ligar imagens a palavras também trabalha. Então eu tenho imagens de animais e eu tenho lá uma lista de palavras. Cachorro, começa com C. Então ele vai olhar aquela lista, não, esse aqui é o G, esse aqui é o E, e ele vai ligando, ele vai aprendendo. Recortar palavras de revistas e jornais. Então também é uma habilidade importante. Vamos achar palavras na revista que terminem com ão? Vamos achar palavras que comecem com M, ma? Então ajuda muito porque é uma leitura inicial aí de palavras e eles vão desenvolvendo. No final do primeiro ano, como a criança ela precisa chegar lá, ou ela vai ter que sair de lá, às vezes ela não vai sair lendo com fluência e interpretando, mas ela já vai estar aí num avanço bem maior, né? Porque cada criança, ela vai desenvolvendo de uma forma diferente, né? E se eles saem aí nessa segunda fase alfabética, é muito positivo sair no primeiro ano nessa fase. E é claro, quando eles conseguem relacionar esses grafemas, fonemas, verbalizar os fonemas, no decorrer do segundo ano eles vão explorando habilidades ortográficas, que é o terceiro nível, habilidades ortográficas. A criança analisa as palavras em unidades ortográficas, ou seja, idealmente correspondentes, né, a morfemas, elas vão entendendo significados. Então, nesse momento, eu tô com criança que lê com mais fluência, e aí eu preciso ir pensando na próxima fase, que é ler e interpretar, né? Então, ela escreve bem, também recebo muito essa pergunta. E agora? A fluência, a interpretação com informações explícitas, com informações implícitas, interpretação de imagens. Então, eu dei um quadrinho, né, uma tirinha da Turma da Mônica e pedi para elas me falarem o que elas entenderam. Interpretação na oralidade, eu leio o que você entendeu. Aí sim, a criança ela vai desenvolvendo essas habilidades ortográficas, né? Mesmo que às vezes pra gente parece óbvio, não é óbvio para elas. E
como que eu avanço nessa fase ortográfica que a criança já tá lendo aí mais automático, e na segunda parte desse vídeo eu vou falar melhor sobre isso, né, sobre a dupla rota. É muito treino, né, é oportunidades. Gibis, livros, caderninho de leitura com textos de diferentes gêneros textuais, treino, prática mesmo, né, e aí a criança vai lendo cada vez mais e melhor. Então, o próximo vídeo eu vou falar sobre a dupla rota de leitura, rota fonológica e rota lexical, que vai abranger o restante dos assuntos, mas basicamente é isso. É super importante que a gente entenda essas fases que a criança passa pra gente saber como avançar e não se desesperar. E esse foi o assunto de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos de alfabetização, me siga também no Instagram e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!